Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos falar sobre o edital da Santa Casa de São Carlos, Lucas. E tome muito cuidado, porque muita gente confunde Irmandade Santa Casa de São Paulo com a Irmandade Santa Casa de São Carlos, que é feita pela Concesf, né? Antes da gente começar, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o celular. Lucas, bora pro play. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de análise dos editais. Como sempre, eu vou te falar um pouquinho das informações gerais, o que mudou do edital do ano passado para esse ano, tem mudança importante, um pouquinho da análise estatística e depois a gente volta com o Pedro para a segunda fase da prova, análise curricular. Para você que está aí confuso, que você confunde a Santa Casa de São Paulo com a de São Carlos, eu trouxe para você aqui algo institucional da Santa Casa de São Carlos, em números eles colocam. Você tem quase 400 mil habitantes sendo atendido, é o local como referência, e aí pega tanto a cidade de São Carlos como Porto Ferreira, Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado. Ele fala ali que a estrutura conta com quase 300 leitos, 15 salas cirúrgicas, e olha só, Pedro, ele coloca que são 388 médicos e separado ele coloca 258 residentes internos. Afinal de contas, residente não é médico. Brincadeiras à parte. É só um escravo mal remunerado. Informações gerais, galera, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 29/12. É isso mesmo. Abriu no dia 4/10, Pedro, e vai até quase o ano novo para você se inscrever. Então não tem desculpa que você não teve tempo de fazer a inscrição. Taxa R$ 600 e a banca é a Concesp, que o Pedro tanto gosta. Quantidade de vagas são 23 vagas de acesso direto. Data da prova vai ser no dia 10 de janeiro, início às 9 horas e atenção, é a modalidade virtual. Eu sei que você não está habituado com isso, eu vou falar um pouquinho sobre essa modalidade virtual, o que ele traz de coisas interessantes. Duração da prova, 4 horas, e o processo seletivo como um todo é constituído de 2 fases. A primeira fase, prova objetiva virtual, com 80 questões, ok? 80 questões. E como é que foi no último ano? 23 e 24 também eram 80 questões. Agora, em 2022 eram 50 e nos anos anteriores 80 também. Então, ele está mantendo agora a tendência maior voltada para 80 questões. E olha só, ele coloca de modo claro e importante para você, mais do que uma vez ele cita isso, que o candidato terá até, no máximo, 20 minutos de tolerância após o início da prova para iniciá-la. Se você não começar nesse tempo, você vai ser desclassificado. Ok? Lucas, mas a minha internet caiu, mas aconteceu não sei o que, acabou a luz, não interessa, passou os 20 minutos, você vai ser desclassificado. Segunda fase, análise curricular, peso de 10%, depois o Pedro fala um pouquinho mais com relação a isso. Recursos, 11 e 12 do 1 contra o gabarito preliminar, resultado final no dia 21 de fevereiro. Tá bom? Tá na tela para vocês o quadro de vagas, a gente tem 4 de cirurgia geral, 6 de clínica médica, GO são 4 vagas, orto são 3, pediatria são 4 e oncoclínica 2 vagas. Combinado? E aí tem algumas coisas interessantes, olha só. Ele coloca que você tem que ter alguns critérios mínimos e eu coloquei aqui na tela para vocês. Um processador específico, memória RAM acima de tanto, câmera frontal de tanto e olha só, sistema operacional Windows 8.1 ou superior. Navegador, o preferencial é Mozilla Firefox, Pedro. Meu amigo, se você for comprar o computador aqui, você vai gastar uns 10 mil aqui por essas notificações que eu tô olhando. Meu computador não dá para fazer essa prova, não. E não dá mesmo, porque seu computador é Mac, Pedro. E ele fala assim, Linux, Apple e Chromebook não serão permitidos. Então, se você não tem algum computador que seja Windows, vai ter que correr atrás para poder fazer num Windows específico. Tá bom? E ele coloca vários detalhezinhos ali que eles não vão se responsabilizar por qualquer falha técnica, enfim, você vai poder fazer até um pré-teste, né, Pedro, para ver se roda o negócio. E muita atenção com prova online, eu conheço uma pessoa que fez prova online um dia, estava fazendo prova de inglês, e o Command Q aqui no Mac, ele fecha a aba. Então, durante a prova, a pessoa foi tentar trocar de página, Alt Tab, e aí acabou saindo, fechou no meio da prova, perdeu a prova. Então, cuidado aí com os atalhos de teclado. Às vezes você desliza, aperta uma coisa que não era para apertar e sai da prova. Muito cuidado. Show? Com relação às diferenças, o que mudou do ano passado para esse ano? Olha só, a organização e aplicação da segunda fase do concurso será de responsabilidade da Santa Casa de São Carlos, isso lhe deixa mais claro. Além disso,
teve um maior detalhamento com relação às reservas de vagas. Tá? Ano passado ficava uma coisa muito nebulosa, agora ele colocou de maneira muito bonitinha os valores, tudo certinho. E olha só, 5% vai ser reservado para candidatos com deficiência, sendo que se der um valor quebrado não pode passar no máximo de 20% do total de vagas. Tá bom? Agora, com relação a pessoas negras, também tem reserva de 20% das vagas do programa de residência. E aí ele coloca aqui novamente, vai ser só para aqueles programas que tiverem número de vagas igual ou superior a 3, para evitar essa questão de ter números muito quebrados, e ele arredonda sempre para cima ou para baixo. Show! Aumento de 5 minutos no tempo de tolerância, então ano passado eram 15, agora você vai ter 20 minutos, como eu te falei. E além disso, tem a supressão de alguns pontos aqui que ele tirou. E aí eu queria compartilhar com vocês com relação a isso de transitar livremente pelas questões. Tá na tela para ti essa ideia de que no ano passado ele colocava de modo claro, não vai ser possível que o candidato transite livremente pelas questões da prova, ou seja, não será possível deixar uma questão em branco e depois retornar para ela. Isso é importante para você não ficar passando e achar que você vai conseguir voltar depois para o final. Ele tirou esses pontos, mas ainda assim dá a entender que você vai ter que seguir as etapas. Olha só, não será possível que o candidato opte pela ordem das questões e olha, a ordem das questões é fixa e o tempo é limitado para cada questão e resposta. Tá? Então, sinalizando, vai ter um cronômetro virtual, não vai ser permitido você retornar às questões anteriores. Tá bom? Então, cada questão deve ser respondida e salva para poder acessar a próxima. Então, você aí que trava eventualmente numa questão e gasta muito tempo, cuidado. Porque se você ficar muito tempo em uma questão, isso vai estar descontando do tempo total, você não pode deixar para trás e voltar. Tem que marcar e seguir a vida. E aí, Pedro, eles vão ter que ver tuas lives e materiais de estratégia de prova para não travar de vez e gastar tempo de prova, né? Enfim, com relação às diferenças, principalmente é isso. Tem mais alguns itens ali com relação à pontuação adicional, que é o programa de residência médica em medicina de família e comunidade, vai ter os 10%, ele deixa isso de modo bem especificado, ok? Com relação à prova, o que você vai esperar dessa prova virtual, que é diferente do que você está habituado, mas de estatística da prova. Clínica médica, domina hipertensão arterial e manejo do diabetes mellitus. Depois você tem tudo que correlaciona com essa coisa de doença aterosclerótica, síndrome metabólica, aí você tem um pouquinho de insuficiência cardíaca, você tem também questões na clínica importantes de fenômenos tromboembólicos, e no geral é uma prova muito direta, tá bom? Só que ela traz de maneira muito frequente aquela ideia de exceto, incorreto, isso não só na clínica, nas outras grandes áreas também, isso é algo que você tem que ter atenção, tá? Porque se você lê muito rápido, está ali nervoso, está lá no computador, não vê direito, quase todas as questões têm ali, exceto, incorreto, então cuida com isso. Cirurgia, atendimento inicial politraumatizado, intraoperatório e trauma abdominal são os principais temas. Quando a gente vai para a GO, o que domina é pré-natal, seguido por ciclo menstrual e anticoncepção. Em terceiro lugar, tem aí sangramento uterino anormal. Para a gente finalizar, PED, crescimento e desenvolvimento, está disparado na frente, seguido por alimentação do lactente e alergia alimentar. Então você vê como que são temas não tão comuns em outras provas, aqui principalmente alimentação do lactente, alergia alimentar, que aqui a banca gosta bastante de cobrar. Por fim, preventiva, o que predomina é estudos epidemiológicos e atenção básica, os dois disparados. Combinado? Pedro, feita a prova virtual, passou por essa experiência, como é que é a questão de avaliação do currículo? Perfeito. A avaliação curricular, quando a gente pega da Santa Casa de São Carlos, ela é bem tranquila quando a gente vai analisar dados específicos. Então, se você for lá para o anexo 1, ele contabiliza o histórico escolar do curso de medicina com 3 pontos, então ele prioriza muito onde você se formou, é o item que mais tem valor. Depois ele vem monitoria, 2 pontos, então 20% da avaliação curricular é monitoria. Depois vem projeto de pesquisa científica, mais 2 pontos. Só isso, 6 pontos total, 7 pontos total é histórico, monitoria e iniciação científica. Isso é muito importante. Vai lembrar que na nossa mentoria, a gente tem um time científico totalmente dedicado e uma das coisas que a gente faz, todo aluno que entra, Lucas, na nossa mentoria, ele é obrigatório fazer 2 iniciações científicas com a gente. Chancelada por uma IES, uma instituição de ensino superior, tudo bonitinho, porque isso dá muito trabalho e vale muito ponto. Agora, todo o restante, apresentação de trabalho científico, resumo de trabalho científico publicado em congresso, publicação de artigo científico em revista, liga acadêmica,
cursos como a CLS, a TLS, certificado de línguas, estágio e atividade comunitária, tudo isso, todos esses itens contabilizam todo o restante do currículo para fechar em 10 pontos. Para você ter uma ideia, Lucas, tanto que isso, o seu certificado de língua, de idioma, ele vale 0,2 pontos. Então, assim, se você tem um ACLS, 0,25. Então, o custo-benefício disso aqui, em detrimento de uma monitoria, ou em detrimento de uma iniciação científica, é muito pequeno, tá? Agora, uma coisa muito importante aqui, que muito aluno fica meio chateado, mas são coisas da banca que a gente não tem como fugir, tá? A análise e o envio dos documentos, eles são feitos através de Correios/Sedex. Então você vai ter que montar, tem um envelope certinho, ele coloca como é que é, os documentos pautados, pontuados conforme esse anexo 1, escrever a avaliação curricular em envelope único contendo nome completo, número de inscrição e programa para o qual se inscreveu, ele deixa tudo bonitinho. Agora, vou ler aqui para vocês o 7.5.1. Após o envio exclusivo por meio de Sedex mais AR, não serão aceitos acréscimos, substituições e ou complementações de quaisquer documentos entregues sob qualquer hipótese e ou forma, e-mail, entrega pessoal, tal. Estou te falando, mandou uma vez, aquela vez é a única vez que você vai mandar. Ah, Pedro, mandei um documento, faltou outro, vou mandar depois. Vou lá entregar pessoalmente. Não vai ser validado. Beleza? Tranquilo? Então, isso é muito importante. A prova da Santa Casa de São Carlos é uma prova que eu gosto, eu adoro a banca Concesp. A banca Concesp é uma banca super antiga, ela faz muita prova do interior de São Paulo. Então, Santa Casa de Limeira, as grandes Santa Casas do interior, grande maioria são pela Concesp. Uma prova não muito difícil, uma prova não muito rebuscada, normalmente o ponto de corte um pouco maior, mas assim, uma prova tranquila. Você sai da prova assim, gostosa, uma prova boa de se fazer. Beleza? É isso, não esquece de deixar aqui o seu comentário, de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e lembrando a todos vocês que têm interesse, o processo seletivo da nossa mentoria de 2025 ele já está aberto e vai ser um prazer te ter lá. Lucas, show. Finaliza aí. Bom, antes de você ir, dá uma verificada aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente deixou para você o link com as estatísticas da prova para você conferir em detalhes todos os principais temas. E é isso, a maneira de a gente saber que você está gostando desse quadro é você deixar o feedback para a gente. Combinado? Uma ótima prova para você. A gente se vê nos próximos vídeos da série. Grande abraço, até mais.